Dois juristas italianos preparam uma ação coletiva internacional contra o decreto que dificulta a obtenção da cidadania italiana. Uma lei promulgada pelo governo de Roma no final de maio restringe o direito à cidadania somente a estrangeiros que sejam filhos ou netos de italianos. Com essa medida, muitos descendentes que aguardavam já nas filas dos consulados pela confirmação da cidadania não conseguiram mais obtê-la. A ação coletiva, com início previsto para o dia 15 de julho, busca restabelecer esse direito ou garantir uma indenização às famílias que foram prejudicadas pela mudança. Para entender mais sobre esse assunto, a gente recebe agora a Camila Malucelli, CEO da Ferrara Cidadania Italiana, empresa que assessora juridicamente descendentes de italianos, está participando dessa ação coletiva internacional. Olá, Camila, uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Renata, boa noite, Gustavo. Camila, o que mudou então nessa lei que foi promulgada aí no dia 23 de maio na Itália? Dificulta a retirada da cidadania italiana, tornou o processo agora mais dificultoso e também mais caro. Na verdade, o processo não encareceu, porque, na verdade, ele tirou o direito das pessoas de reconhecerem a sua cidadania italiana. A maior parte dos descendentes que nós temos hoje no Brasil, eles são descendentes de bisnetos, tataranetos, então são de gerações mais longas. E a lei restringe que apenas filhos ou netos de italianos possam reconhecer a sua cidadania italiana. Isso acabou limitando muito, o número de pessoas que podem adquirir esse direito. E com isso, tinham aquelas pessoas que já tinham ingressado com pedido na administração pública italiana, que eram essas pessoas que entraram com pedido na fila do consulado italiano, e essas pessoas da noite para o dia, com esse decreto, perderam o direito de apresentar essa documentação. Então, elas demonstraram a sua vontade para o Estado italiano de adquirirem o reconhecimento da cidadania italiana. O Estado italiano, os consulados, a administração pública, demorava em média 5, 6, 10 anos para essas pessoas poderem protocolar essa documentação, e essas pessoas que estavam simplesmente aguardando nessas filas foram prejudicadas e perderam o direito de apresentar essa documentação. Então, é isso que trata a ação coletiva. E Camila, explica para a gente quais serão os próximos passos. E é possível olhar para a jurisprudência italiana e acreditar que possa ser revertida essa decisão? Ou a tendência é de um caminho para indenização? Ou até mesmo nem isso? A gente acredita que pode sim ser revertido, até porque o princípio básico da lei da transmissão do reconhecimento da cidadania italiana é ius sanguine, é um direito de sangue. E ela é considerada um direito originário, ou seja, incondicional. E a lei ela não pode retroagir para cancelar um direito já adquirido. Então, é isso que os juristas acreditam. Então, a gente acredita muito na justiça italiana e acredita que isso vai ser revertido nas cortes. Agora, essa ação coletiva, ela é uma ação contra a própria administração. Então, inicialmente vai se pedir o direito dessas pessoas que foram prejudicadas e estavam na fila para terem um prazo ou uma data para poderem apresentar essa documentação nos consulados, ou seja, não perder o seu direito, já que elas ingressaram com esse pedido antes do decreto, então nada mais seria justo, e caso isso não seja aceito, aí se entra com esse pedido de indenização contra a administração pública. Camila, quando eu disse mais caro, porque há alguns meses o parlamento da Itália já tinha aumentado essa taxa, já tinha dificultado antes dessa decisão, trazendo aqui para a nossa moeda, acho que é quase R$4.000. Aí agora eles vieram com essa decisão. Hoje, quem tem interesse em tirar a cidadania italiana, o único caminho possível é a via judicial? Aí teria que arcar com mais esse custo? Você tem razão em dizer que a cidadania ela realmente ficou mais cara, Porque ela se tornou mais cara porque se tornou um ato apenas jurídico, que era uma questão administrativa que você resolvia com a administração pública, ou seja, a cidadania é um ato administrativo público, Tanto que as pessoas entravam com seu pedido nos consulados italianos. As pessoas migraram para o judicial porque os consulados italianos acabaram não cumprindo o seu prazo previsto em lei de atender as pessoas em até 2 anos. Então, as pessoas estavam recorrendo à justiça italiana. Mas agora, a motivação das pessoas irem para o judicial se tornou ainda mais forte, mais intensa, porque a única possibilidade que elas têm de requererem pela administração pública, limitando
limitando as gerações, colocando condicionais, perdendo o direito dessas pessoas que tinham um número de protocolo na fila. As pessoas não têm outra opção que não sejam recorrer a advogados para protocolar uma ação e ir contra a administração pública. Então, de fato, se tornou caro, porque elas, além de tudo, têm que pagar o advogado para conseguir reaver o seu direito. Ô Camila, e explica para mim e para quem está acompanhando o caso de brasileiros que estavam nessa situação apresentada por você. Estavam lá na fila, já aguardando, e aí de repente são surpreendidos. Tem essa ação coletiva que você está falando. Esse brasileiro, ele também tem que entrar com uma ação coletiva, ele deve ir atrás dos direitos, se comunicar com a Ferrara? Qual seria o caminho mais prático para ele estar a par do que está acontecendo? Afinal, era algo que ele almejava, de repente tirado dele, e agora ele fica a ver navios? Na verdade, esse é o justo objetivo da ação coletiva, é não fazer essas pessoas a ver navios, né? É uma ação de união, então, quanto mais pessoas demonstrarem o interesse de se agregarem a essa ação coletiva que estavam nessa situação, mais sucesso a gente vai ter nessa ação que está sendo idealizada por 2 juristas, né, que é o professor Tcheloto e o advogado Dr. Ricardo De Simone, que são 2 pessoas altamente influentes e conhecedoras da Constituição e desse direito originário, né, que se uniram a gente aqui para poder agregar, mas é uma ação que ela vai abranger as 55 mil pessoas que a gente estima que estejam nessas filas. Só no estado de São Paulo, só no consulado de São Paulo, são 30 mil pessoas, então é muita gente que foi prejudicada. Então, a gente gostaria, assim, do máximo possível de pessoas. Não é uma ação com custo jurídico altíssimo, é uma ação mais acessível, que essas pessoas, né, podem participar, não é nenhum valor como uma ação judicial contra as filas, né, que aí tinha um custo elevado. Então, ela já é um pouco mais acessível, justamente para a gente ter uma união dessas pessoas que foram gravemente prejudicadas, estão desoladas, para se unirem e a gente poder entrar com essa ação que a gente acredita que pode ter muito resultado e um resultado favorável e positivo para a comunidade. Camila, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e por nos trazer também as explicações em torno desse assunto que anda tão polêmico. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite e até a próxima. Renata, eu que agradeço. Gustavo, obrigada, boa noite para vocês. Obrigada pela participação. Boa noite.